Bem-vindo a mais um Vídeo Crônica. Esse vídeo possui Closed Captions que pode ser ativado aqui nas configurações. Eu sou o Nauel Caran, homem cis de 48 anos, uso óculos de grau, tenho cabelos curtos grisalhos e estou vestindo uma camiseta amarela. O meu cenário aqui é um fundo neutro preto onde me apresento a meio busto. Se você é novo por aqui, esse é um canal de histórias inéditas. São textos curtos, autorais, que nos trazem importantes reflexões e se você curtir o nosso conteúdo, deixa um like aqui pra gente saber disso. E já compartilha com aquele seu amigo que adora literatura. E agora, vamos à nossa crônica de hoje. Aquele degrau. Não se preocupe, eles são tranquilos. Essa frase, dita por qualquer outra boca, talvez não tivesse o mesmo efeito relaxante em mim. Mas, dita por meu pai, era definitivamente um sinal de segurança. A despeito da realidade obscura que habitava o andar de baixo. Cheguei ao bairro em agosto, mas só fiz novos amigos em outubro. A ideia de passar pelo portão e enfrentar a rua provocava em mim uma sensação nova e muito forte, um misto de instinto de preservação, ansiedade, acanhamento e curiosidade. Parecia uma espécie de medo, mas era diferente do medo do escuro ou de aranhas. Depois do que eu ouvi sobre os vizinhos, descer as escadas e passar na porta daquele apartamento era uma tarefa assustadora. Não se preocupe, eles são tranquilos. Meu pai repetia e eu confiava no seu conselho, mas minhas perninhas finas vibravam como cordas de violino no primeiro degrau da escada. A única consolação eram as janelas do apartamento. Não que eu não tivesse medo de altura, mas na primeira semana eu fiz amizade com a janela do quarto. Em parte porque a televisão só chegaria meses depois, mas principalmente porque a vista era de tirar o fôlego. Metade de tudo que eu via era céu, mas ao esticar um pouco a cabeça, podia ver a vida acontecendo sob os telhados. Havia telhados de todas as formas e tamanhos, cada um contando uma história diferente. E eu percebi isso quando eu notei que absolutamente nenhum telhado era igual ao outro. Adicionando altura com a ponta do pé, eu conseguia ver a rua e imaginar o quanto seria bom fazer parte daquele grupo ali que brincava das coisas que eu não conhecia. Só tinha visto bola de gude nas revistas em quadrinhos e nem entendia direito como funcionava esse negócio de bolas de vidro que não se espatifavam no chão. Furapé, então, nem sabia do que se tratava. Mas os meninos lá fora sabiam. Crianças de tantos tons de peles diferentes, cujas expressões faciais eram tão eloquentes, do mesmo jeito que as palavras. As caras e bocas eram como sotaques, expressões que compensavam com sucesso o pobre vocabulário de suas discussões, agregando sentido, da mesma forma que o silêncio compensa e completa uma sinfonia. Somente anos depois eu compreenderia a profundidade desse entendimento, mas naquela época eu simplesmente me deixava hipnotizar pelas brincadeiras na rua. Na mesma janela, puxando a vista para a direita, eu via o imenso Oceano Atlântico abrir um leque de veludo azul topázio sobre a praia de Amaralina. O bairro cresceu a partir de um assentamento de pessoas que trabalhavam nas terras de um tal senhor Amaral e que construíram suas casas ao longo da margem nordeste do córrego, que cortava o vale. No final do século XIX, somente duas coisas não mudaram desde então: a beleza geográfica do bairro e a marginalização de seus habitantes. Nosso prédio tinha 3 apartamentos distribuídos em 3 andares.
Eu morava no do meio e ter o meu próprio quarto era como ter meu próprio reino. Um lugar onde minhas regras e segredos eram invioláveis, e isso era inegavelmente uma faca de 2 gumes, porque me dava a inédita sensação de domínio e de poder sobre a minha privacidade. Em meu quarto, minhas regras e meus segredos eram invioláveis, mas a privacidade inclui a solitude, e a solitude ajuda a enxergar os medos. Os estranhos do apartamento de baixo alimentavam essa equação. A gente vai morar em cima de gente com doenças mentais? Não se preocupe, eles são tranquilos. Os Bucão eram uma família formada por 2 mulheres e 2 homens, todos irmãos, que tinham entre 30 e 50 anos. Viviam no prédio herdado dos pais e, por causa de uma estranha anomalia congênita, apresentavam níveis diferentes de distúrbios mentais na idade adulta, dando origem às mais variadas lendas no bairro. A aparência desleixada, os modos bruscos e a casa sempre às escuras acresciam o nível de terror na comunidade. Desde o primeiro contato com os meninos da rua, eu ouvia os avisos. Você veio morar ali? Cuidado com eles. Eles matam as crianças adentadas. É sim. Meu primo já viu eles levando o menino à força para dentro. Dessa forma, o bairro de Amaralina se contextualizava para mim, através daquela janela, emoldurado por uma praia que, por sua beleza, reunia poetas, tartarugas e baleias, recheado de uma população tão rica em sua pobreza, capaz de transformar a inocência de sua ignorância em um filtro que descontamina o indivíduo de sua própria individualidade e adensa a cor da cidade com suas dúvidas e certezas. A vista daquela janela, em particular, apaziguava o medo de altura e, de alguma maneira, me fortalecia. Não se preocupe, eles são tranquilos, dizia meu pai. Eles comem carne de criança, diziam os meninos. Mas eu estava me tornando dono do meu espaço. Era um rei em meu quarto e queria o gosto da honra dos reis. Eu entendia sutilmente que a coragem não significa falta de medo, mas sim o conhecimento dos próprios limites e a determinação em expandi-los. As perninhas finas vibravam como cordas de violino, mas quem ia tocar essa música era eu. Eles são tranquilos, não se preocupe. Eu imitava meu pai bem baixinho para mim mesmo enquanto caminhava. Na beira do primeiro degrau, o medo me respondia, no mesmo tom: volte para o seu quarto, tranque-se em seu reino. Sem perceber, eu já tinha deslizado por baixo da proteção das escadas até a janela dos Bucão. Durante alguns segundos eu fiquei ali, com o nariz apoiado no parapeito, observando o silencioso vazio no interior escuro do apartamento. Lá dentro, de repente, um homem barbudo, enrolado numa toalha, abre uma das tantas portas e, num susto, me descobre. Surpreso, caminha furiosamente na minha direção e, com os olhos arregalados, grita pra mim: espiando a casa dos outros, menino! Tá maluco? Antes ainda de sentir o susto, antes ainda de pensar, eu respondi: eu não! O maluco aqui é você! E ganhei o portão da rua correndo, é claro, e ansiando para contar aos outros meninos a minha aventura, sentindo que, a partir daquele dia, seria visto como um corajoso e intrépido entre os meninos do bairro e como um simpático vizinho pelos Bucão, que nunca representaram qualquer problema. Eu cumpria meu papel em Amaralina, e o bairro cumpria o seu, libertando o coração de mais um baiano. Esse foi o nosso Videocrônica de hoje, e eu tô bem curioso para saber qual bairro marcou a sua infância. Então,
Comenta aqui embaixo nos comentários e aproveita e já deixa o like para o YouTube continuar indicando nossas histórias para mais gente. Quarta que vem estaremos de volta às 20 horas. Até lá, hein?